Oi, Ademir, tudo bem? Conforme combinado, então eu vou gravar uns vídeos para te ajudar a fazer as atividades, tá bom? Bom, a primeira atividade da apostila de maio, conforme a gente tinha combinado, ela vai pedir para você fazer uma leitura de uma notícia. Então eu vou mostrar para você algumas partes da notícia, certo? Bom, aqui, essa notícia foi retirada de um site. Então, nesse pedacinho aqui, eles estão mostrando quem escreveu. Então, Joe Felipe foi quem escreveu no dia 26 de abril de 2020 e o horário que foi postada essa notícia no site. Esse maior aqui, que está em letras maiores, em destaque, é a manchete, é o título da notícia, tá? Então, coronavírus, casos confirmados e mortes no Brasil hoje, 26/4. Esse texto menorzinho aqui embaixo, ele é chamado de olho. O olho é um resuminho do que vai ser falado na notícia. Então, ele vem com algumas informações importantes que tem a intenção de levar o leitor para ler essa notícia já sabendo sobre o que vai falar. Então, a gente teve a manchete, o olho, e aí a gente começa com a notícia em si. Essa primeira parte da notícia, tá? Ela é chamada de lead. O que é o lead? Ele é a primeira parte, é como se fossem os primeiros parágrafos, o primeiro parágrafo de uma notícia que vai dar um resumo do que a gente vai falar na notícia. Ele é muito importante. Uma notícia, Ademir, ela é construída como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Vou desenhar um triângulo aqui para você entender. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, eu não vou conseguir desenhar aqui. Eu vou pegar aqui na internet, ó. Triângulo da notícia. Ó, olha aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Olha só. Então, ele é feito, a notícia ela é feita numa pirâmide invertida. Então, a gente tem o título, o lead e o corpo da notícia. Pode ver que ela vai afunilando. Então, as notícias mais importantes ficam na parte mais larga, né? No início da notícia, e o restante já não é tão importante. O lead, ele vai responder algumas perguntas, né? Quem, o que, onde e quando essa notícia aconteceu. E do restante, a gente vai ter o como e o porquê. Então, vamos voltar lá para a apostila. Aqui você pede aí para sua mãe ler a notícia para você, tá? É uma notícia do dia 26 de abril, vai falar sobre os casos e mortes confirmados, depois vai continuar falando sobre o estado de São Paulo e vem as perguntas. Título da notícia em destaque. Qual que é o título que eu tinha falado? Onde que fica? É esse aqui ou esse aqui? O título é a manchete, é o grandão. Então, você vai responder isso aqui. Essa é a resposta do primeiro quadrinho ali, tá? Título que complementa aquele em destaque. Olha só, qual que é o outro título que eu te falei? É o olho, que é esse pequenininho aqui, ó. Esse aqui, tá? Então, você escreve esse textinho aí no segundo quadrinho. Parágrafo que traz as principais ideias da notícia, chamando atenção para o restante do texto. Ó, esse primeiro parágrafo aqui, vamos combinar que ele é o que mais chama atenção, porque ele fala sobre os dados, as mortes, né? Os estados que mais foram afetados, que a gente pode chamar então de lead, tudo isso aqui. E esse aqui talvez menos importante, que vai falando de outros estados e tal, mas os estados mais afetados. Então, se você não quiser escrever tudo isso, sublinha, igual eu fiz. Pega sua caneta, passa embaixo desse pedaço aqui que eu coloquei aqui, porque ele é o mais importante, ele é o lead da notícia. Assunto ou principal informação trazida na notícia. Esse aqui a gente não vai pegar no texto, essa é uma resposta nossa. Então, qual que é o assunto principal? Sobre o que essa notícia vai falar? Ela vai falar sobre o futebol? Não, né? O que ela tá falando? Do
coronavírus, né? Então, sobre os casos e mortes do coronavírus. Data da publicação, lá em cima, lembra que eu te falei? Olha o dia que foi publicado, 26 de abril de 2020. Fonte da publicação. Vou ensinar também, já ensinei, vou falar de novo. Fonte é de onde essa notícia foi retirada. Quando a gente tira um texto, uma imagem na internet, a gente tem que indicar de onde a gente tirou. Nesse caso aqui, ó, olha aqui. Fonte, afolhahoje.com. Então, foi desse site aqui, a Folha Hoje, tá? Então, você coloca lá que a fonte é esse jornal, a Folha Hoje, certo? Depois, ele vai trazer aqui toda essa explicação que eu te falei. Então, sobre o título ou a manchete, que é aquela parte maior, que geralmente vem em destaque, o título auxiliar, que é o que eu disse que chama olho, que é aquele textinho que vem em letras menores embaixo da manchete, o lead, que vem o parágrafo ali, o primeiro parágrafo embaixo da manchete, que vai trazer as principais informações, vai responder as principais perguntas, que no caso do nosso texto é: o que está acontecendo? Quais são os estados mais afetados? Quantas foram as mortes? Quantos foram os casos? O corpo do texto é o restante da notícia, né? No caso da nossa notícia aqui, a gente tem todo esse restante aqui, certo? E a fonte, como eu também já te mostrei onde ela tá, lá no finalzinho de onde foi retirado, certo? Aí a pergunta A. Agora que você conhece ou pôde recordar as características do gênero textual notícia, reflita. Que estado lidera o número de doentes pela Covid-19 e qual o número de infectados? Você vai voltar na notícia, aqui, tá? Vai ler, vai encontrar o estado mais afetado e vai colocar aqui e o número de infectados. Coloca aqui. B. Segundo a notícia, é possível obtermos nesse momento informações detalhadas com relação ao desenvolvimento do vírus em todo o país? Justifique sua resposta. Você vai voltar lá na notícia, vai ver se eles deram a certeza, olha, a gente sabe que vai ter tantos mil infectados, ou se eles falam, olha, não dá para saber quantos infectados vão ter, como vai ser a reação das pessoas ao vírus. Lembrando também que já é uma notícia de 2 meses atrás, hoje a gente tem muito mais infectados, tá bom? E aí você justifica a sua resposta. Faz essas perguntas e manda para mim no WhatsApp para eu ver se tá certo, tá bom? Bons estudos!